E isso é tão forte porque hoje iremos trabalhar o tema que está lá em João, no capítulo 16, do versículo 33. Você que trouxe a sua palavra, já vai pegando. João 16, versículo 33. E a palavra poderosa de Deus vai dizer assim: referi-vos essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Coragem, eu venci o mundo. Coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Aplauda a palavra do Senhor. Em outras traduções vai dizer assim: no mundo tereis tribulações. E quantas pessoas não estão enfrentando tribulações, problemas, dificuldades, tempestades? Hoje o que mais a gente ouve falar são pessoas que estão com depressão, pessoas trancafiadas, pessoas que não têm mais vontade de sair de um quarto, pessoas que não querem mais trabalhar, pessoas que não querem mais viver. Quando eu digo que não somos nós que vamos até a missão que vem a nós hoje completa 7 dias. Aonde numa segunda-feira como essa, de manhãzinha eu acordei, dei banho no meu filho, fui levar o meu filho para ir para a escola. Cheguei na esquina, lá passa um ônibus com a monitora, aonde pega as crianças. Na hora que eu cheguei na esquina, eu vi um homem muito alterado, sem camisa, descalço, completamente drogado. De longe eu já reconheci quem era, porque há quase 19 anos atrás, eu também usava droga junto com ele, muita festa e muita balada aqui nessa cidade. E aí eu coloquei meu filho dentro do ônibus, e ele muito alterado, todas as pessoas se afastavam com medo dele. E eu sentei do lado dele no meu fio, e falei: ei, você lembra de mim? E ele reconheceu e lembrou, ele estava ali, consumiu muita droga durante a madrugada. Mas daquele momento em diante ele começou a ficar lúcido e começou a recordar toda a história dele. Ele dizia que estava cansado, que não conseguia mais sair daquela realidade, daquela condição de drogadição. Ele tinha penhorado o carro dele numa boca de fumo por R$1.500 em droga. Eu não sabia que ele estava morando na esquina da minha rua. Eu não sabia que ele estava morando próximo à minha casa. Eu saía com ele há 19 anos atrás. E aí eu começava a conversar com ele e eu falava: olha, para Deus tem jeito. Porque a última palavra é a de Deus. E eu dizia: eu estava numa condição semelhante. Mas aí Deus me alcançou a partir do momento que eu abri o coração. Diante de aflições, de tribulações, quando eu lá no setor comercial quis tirar minha própria vida. Longe de Deus. Buscando alegria onde não se encontra, completamente mergulhado em situações de droga, de vício. Eu lembro que eu chegava na casa da minha mãe há anos atrás, doidão, drogado, caindo por cima das coisas, quebrando as coisas. A depressão ali no meu coração. Quando eu deitava na cama eu chorava. Porque dentro de mim havia um vazio, e eu dizia para ele: olha, para Deus nada é impossível. Então abra o seu coração, porque Deus pode fazer, Deus pode realizar. E ele começou a relatar as coisas que ele fez, aonde ele andou. Ele pegou em torno de 6 anos de prisão,
por conta de algo que ele fez aqui na cidade. Não vou entrar em detalhes para não expor a realidade, eu não sei se tem parentes dele aqui presente. E aí eu conversava com ele e falava de Deus para ele. Era 6h50 da manhã de uma segunda-feira. Eu comecei a ministrar uma oração por ele, pedindo a ação e a presença do Espírito Santo. Como eu sempre tenho feito, porque muitas vezes as pessoas acham que a eficácia de uma evangelização, acham que a eficiência de uma missão depende do argumento, depende do conhecimento, depende da eloquência, depende da unção. Não! Depende exclusivamente do Espírito Santo, porque é Ele que convence os corações. Não somos nós. Não é o nosso jeito de ser, a nossa personalidade, o nosso carisma, os nossos 12 talentos, não, porque nem são nossos. É o Espírito Santo de Deus que age, é Ele que convence. Então, quanto mais liberdade e abertura, quanto mais espaço a gente concede ao Espírito Santo, Ele que é a terceira pessoa da Trindade, por ser pessoa, exige um relacionamento. Quando você se depara com uma pessoa que você não conhece, você se apresenta. Ela se apresenta até você. Se você começar a conviver, quer viver com, você vai criando ali um afeto, você vai criando afinidade, você vai criando intimidade, ao ponto de você e aquela pessoa se tornar quase que um. É isso que é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus que quer ter relacionamento comigo e contigo. E aí eu orava pelo aquele irmão. Passou uns 30 minutos e eu levantei e falei, olha, eu preciso arrumar minha filha para ela ir para a creche. Ele virou para mim e falou assim, me dá um abraço. Eu abracei ele, ficamos ali um tempo, ele chorou, eu chorei também. Antes de sair, eu ainda tracei o sinal da cruz, pedi o Espírito Santo para anular as sentenças. E ali eu me retirei e fui para minha casa. Naquele dia a gente recebeu uma providência, porque eu sou missionário com a minha família, a gente vive da providência, e tem gente que não entende isso. Acha que é mágica, acha que eu vou acordar, abrir a porta da minha casa e vai cair uma cesta básica. Não cai do céu, não. E aí naquele dia a gente recebeu, naquela segunda, uma providência de um valor, e eu falei, glória a Deus. Minha esposa falou, vamos comprar pão, porque se não tivesse recebido aquela providência não ia ter pão. E aí eu saí para comprar pão, peguei o carro, fui na padaria, na hora que eu estava voltando, eu vi a ambulância, eu vi a viatura do bombeiro, e eu pensei assim, ora, ele é muito grande, é muito forte. Respondia processo, porque brigava muito. Falei, provavelmente chamaram o bombeiro para conter ele, porque um só não consegue conter. Talvez nem 3. Porque eu já vi isso acontecendo. Mas quando eu passei na frente, o corpo dele já estava no chão. Ele pulou do 3º andar. Ele tirou a vida dele naquela segunda-feira, deixando uma mulher e uma criança prestes a fazer 5 anos. E ali eu vi aquela situação, eu vi aquela cena, o coração fica pequeno, eu vi aquela mulher desolada, mas eu ainda fui lá e fui orar por ela. Porque ter tudo em comum não é só quando está tudo uma mil maravilha. É engraçado que quando a nossa vida está tudo certo, tudo caminhando bem, a despensa está cheia, não tem dívida, o nome não está sujo, não tem problema, não tem dificuldade familiar, a gente quer amar todo mundo. A gente quer acolher e abraçar todo mundo. A gente quer sorrir para todo mundo. Mas e quando a nossa vida, a gente está ali quebrado, fragmentado, sofrido, doído, atribulado? Será que eu sou capaz de amar como Jesus quer que eu ame? De acolher como Jesus quer que eu acolha? Naquela manhã de segunda-feira, e hoje completa 7 dias, Deus me deu o privilégio de poder contemplar Jesus desfigurado pelo pecado, machucado pela droga. Eu rezei pelaquela mulher e falei assim, olha, porque
Quando a polícia chegou, isolou o local, eles achavam que quando eles acordaram já tinha acontecido. E eu falei, não, ele estava ali fora na rua. A gente sentou, conversamos, oramos, choramos junto. Ele manifestava arrependimento no coração dele. A gente sabe que a realidade do suicídio é uma realidade bem difícil. Mas a gente também sabe que a misericórdia de Deus é infinita. E até o último suspiro e instante da vida dele, se ele se arrependeu verdadeiramente, o Senhor pode ter alcançado ele. Claro que a gente não pode viver a vida dessa forma achando que no último instante pode acontecer. Mas a gente não sabe o porquê a providência divina nos levou lá naquela manhã. Eu acredito num Deus do impossível. Eu acredito no Deus que tudo pode. E quando eu preparava essa pregação, que no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo, o Senhor inspirava e pedia para proclamar essa palavra de Romanos. Romanos no capítulo 8, versículo 35 seguintes diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Aí mais para frente diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, o que pode te apartar do amor de Deus? A tribulação, problema, conta, dívida, diagnóstico, sentença, doença, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Diante da tribulação, precisamos encarar essa realidade com coragem. Coragem como? Olhando para Cristo, que decreta que Cristo venceu o mundo. Então, se tivermos alicerçado no Cristo, também venceremos todas as lutas. Talvez não do jeito que a gente imagine, não do jeito que a gente pense, mas do jeito que Deus quer, porque Deus sempre quer o melhor. Porque muitas vezes a gente parece uma criança birrenta, a gente pede algo para Deus, e aí Deus não concedeu aquilo ali, eu dou as costas. Como dizia um irmão no início, quantas vezes começamos no Espírito, mas terminamos na carne, porque a gente não está buscando a Deus porque Ele é Deus, mas buscando a Deus para fazer uma troca. Achando que Deus é um fornecedor, aonde eu vou ali como se fosse um comércio, um atacadão, pego o que eu quero, vou ali e pago. Então a pessoa faz um propósito, a pessoa faz uma novena, e eu não estou dizendo que Deus não vai ouvir o seu clamor. Mas não podemos agir com Deus como uma barganha, não é uma barganha. Deus dá porque Ele é maravilhoso e nós nem merecemos a graça. Mas nunca vai ser uma troca, sempre vai ser uma entrega. Uma entrega da sua parte que abre espaço e deixa Deus te mostrar que Ele é Deus. E quando eu preparava esse momento com vocês, o Senhor falava: olha, o povo pela tribulação, pelo problema e pela dificuldade está perdendo a esperança. O povo está agindo de forma desesperada. A palavra desespero, ela vem do latim desperare, que significa é negação, afastamento. Perare vem de esperar, ter esperança, ou seja, desespero é deixar de esperar, é perder a esperança. As pessoas estão perdendo a esperança. As pessoas param de olhar para Jesus e começam a olhar para o problema, e aquela tribulação, aquele problema se levanta de uma forma ainda maior. E quando eu entro no desespero, eu paro de esperar, eu estou acreditando que Deus não é capaz de cumprir, de realizar, de refazer e de salvar.
Então, quando eu entro no desespero por conta de um problema, de uma tribulação, de uma dívida, de uma doença, de uma realidade difícil de lidar, eu paro de olhar para Cristo, eu paro de olhar para Jesus e começo a olhar para aquela realidade. E quando eu paro de olhar para Cristo e olho para a realidade, é como se eu estivesse dando as costas para o Senhor. E aí o Senhor falava isso ao meu coração, fala, olha, recorda da esperança. Porque a esperança em Deus, ela não decepciona. A palavra de Deus lá em Romanos também, no capítulo 5, vai dizer assim, lá no versículo 3, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não decepciona, meus irmãos, mas é esperar em Deus, não é esperar num Deus que eu projeto. Ah não, eu quero que Deus faça assim assado. Ah, eu quero que Deus faça do meu jeito. Não, a esperança que não engana é quando você olha para o Cristo, para de olhar para o problema e deixa Deus ser Deus, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Eu creio. Por isso que vai dizer ali São Paulo, nos gloriamos até das tribulações. Irmão, para você dar glória diante da tribulação, você precisa ter esperança naquele que tudo pode. Porque se você não tem, é em vão. Se a gente não espera em Cristo, é em vão. Se a gente larga a esperança e começa a parar de esperar, deixar de esperar, é em vão. E quantas pessoas vivem nesse contexto, essa realidade, achando, não, minha vida acabou. Quantas pessoas que quando sai um diagnóstico, talvez ela descobre que está com câncer, e ela fala, não, agora minha vida acabou. Quantas pessoas diante do contexto da doença, aonde tem que cuidar de um acamado que está ali com a realidade de Alzheimer, que dá trabalho, que esquece das coisas, que precisa de cuidados específicos, precisa trocar fralda, está com dificuldade até para tomar banho sozinho, e a pessoa vai ali num fardo, num cansaço tão extremo, que ela quer desistir da própria vida. Quantas pessoas que estão parando de esperar em Deus e se entregando ao desespero? Mas nada pode nos separar do amor de Deus, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nada. A não ser que eu ou você tome essa decisão. Não para não, evangelista, senão o povo dorme. Já vejo uns pescando ali. Nada poderá nos separar do amor de Deus, irmãos. A não ser que eu ou você queira. A não ser que você tome uma decisão no coração. E eu acho isso aqui muito engraçado, porque muitas pessoas se decidem, aceitam, se conformam com situações desfavoráveis no lugar de olhar para Jesus Cristo. E quando olham para Jesus, é como se só fosse um instante, um momento, só numa segunda, só num grupo, só num encontro, só numa reunião, só num retiro. Mas durante todo o dia, elas param de olhar. É como que Pedro, que começa a andar ali sobre as águas, mas ele começa a olhar para a sua fraqueza, para a sua fragilidade, para o medo. Porque aqui a gente não está lidando com anjos. Vocês estão vendo asa aqui? Não tem. Não tem, eu não estou vendo aqui também. Só você escondeu muito bem. Mas eu não estou vendo. A gente está lidando com seres humanos, nós temos medo. Mas no lugar de permanecer no medo, precisamos ter coragem. Mas aqui Cristo quer nos ensinar o segredo. Cristo quer nos ensinar o segredo. Aqui tem um segredo. Para que a gente possa agir com coragem, a gente precisa entender que a gente é filho. E como filho a gente é herdeiro. Esse é o segredo.
Esse é o segredo. A gente precisa entender que antes de servir, eu sou filho amado. E se eu sou filho amado, eu estou alicerçado a Cristo, que é a videira. Se eu estou alicerçado em Cristo, que é a videira, eu estou alicerçado a Cristo, que é a cabeça, a igreja é o corpo. Então eu sou herdeiro de tudo aquilo que o Pai tem, por isso que o Pai vai dizer, tudo aquilo que pedirdes no meu nome eu vos concederei, mas a partir do momento que eu assumo o meu posto como filho. Esse é o segredo para continuar, para ir além. Eu confesso que até um tempo atrás, eu não entendia direito a palavra Abba, Pai. Porque a gente escuta, a gente fala, o irmão conduziu e ele dizia, não é Abba, Pai, papaizinho. A gente sabe que na tradução da palavra Abba, Pai, significa papaizinho. Só que eu vim entender o poder dessa palavra depois que eu me tornei pai. Você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Porque para a gente parar de olhar para o problema, para a gente sair do medo, para a gente parar de olhar para a tribulação, para a gente parar de deixar a tempestade nos sufocar, nos afogar, para a gente sair do desespero e abraçar a esperança, muitas vezes a gente vai precisar abrir os braços e gritar, Abba, Pai. E eu não entendi o poder dessa palavra até virar pai. Eu tenho muitos filhos, graças a Deus, sou muito feliz por isso. Mas eu tenho uma filha menina, tenho duas, mas a pequenininha ela é um pouco difícil. Eu não sei se é padrão de fábrica das mulheres, mas mulher quando está com sono ou quando está com fome, eu acho que é de fábrica. Normalmente elas não têm um humor legal, elas estão bravas. Mulher com fome ou com sono está brava. É automático. Eu acho que é padrão de fábrica, já vem assim, é automático. E ela não é diferente, ela tem 2 anos, vai fazer 3. E aí, às vezes, ela acorda de manhã no mau humor, já fazendo birra, já dá vontade de pegar a chinela e dar um couro nela. Mas eu vou te falar, tem dias que ela acorda e ela fala assim, papaizinho, olha, quando eu estou em casa, que eu escuto a minha filha dizendo assim, papaizinho, eu até arrepio, irmão. Eu paro tudo que eu estou fazendo e eu vou lá. Hoje eu entendo o poder dessa palavra, de dizer assim, Abba, Pai. É como se Deus parasse tudo e olhasse para ti, filho, na sua tribulação, na sua condição, nas ondas revoltas que estão te afogando no seu problema, no seu diagnóstico, na sua doença, na sua dor, na sua lágrima, na sua luta, no seu abandono. E você grita assim, Abba, Pai, e Ele para tudo e olha para ti. Irmão, esse é o segredo. Se a gente é filho de um Deus Todo-Poderoso, a gente é herdeiro do Pai. Então, tudo aquilo que eu pedir no nome de Jesus, Ele concederá. Qual é o problema? É que a gente não entende que a gente é filho. A gente é filho de um Deus Todo-Poderoso. Então, antes de ser carisma luz divina, antes de ser servo, antes de ser profeta, antes de ser membro, antes de ser um funcionário de Deus, a gente é filho de um Deus Todo-Poderoso que deu a vida por amor a nós e enviou o Espírito Santo dele. Precisamos, na tribulação, parar de olhar o problema. Eu te desafio. Diante da tua casa, do ordinário, porque aqui você coloca uma roupa bonita, passa um perfume, vem para cá, e aqui você reza, aqui você clama, aqui você ora, mas você sabe o que você passa quando ninguém está vendo, as lágrimas que você derrama quando ninguém está vendo, a dor que você enfrenta e que ninguém está vendo, a perseguição, a calúnia. Eu e minha casa temos sido perseguidos, caluniados, difamados. Quantas vezes dá vontade de desistir, de largar de mão. A gente sangrando, acabando as coisas dentro de casa. Mês passado eu tive que vender o meu carro. Hoje eu tenho um carro emprestado.
Para o mundo a gente está perdendo tudo, para mim eu estou entregando tudo para Deus. Mas Santa Teresinha, doutora da igreja, vai dizer: aquele que coloca tudo nas mãos de Deus, em breve verá as mãos de Deus em tudo. Eu já vejo as mãos de Deus em tudo. Então, diante da sua dificuldade, da sua dor, da sua luta, daquilo que você enfrenta na tua casa, na tua família, que talvez para o mundo inteiro, e até você falou assim: isso aqui não tem mais jeito. Clama a Abba, Pai. Se volta para o teu Deus, entenda que você é filho e peça com fé. E quando Ele parar tudo, para olhar para ti, que é filho, que é filha amada, e aí você pede com fé e Ele faz. Ele sempre vai fazer. Não conforme eu quero, não do jeito que eu quero, mas do jeito que é preciso ser feito. Tem uma palavra em Abacuque que eu acho muito bonita, que ela diz assim: os campos já não estão produzindo mais, já não tem mais ovelha, já não tem mais o gado, já não tem mais o boi, mas ainda assim eu vou glorificar o nome do Senhor. Porque muitas vezes a gente não vê acontecer. Talvez você vai pedir a cura de uma doença e ela não vai acontecer, porque Deus sabe que aquela doença, aquela realidade vai ser o motivo que vai te levar a suplicar e a se colocar aos pés dele. E a gente não pode ser aquela criança birrenta, mimada, que se a gente não tem, a gente para, a gente larga. A gente precisa abrir o nosso coração e deixar Deus fazer do jeito que Ele quer. A gente precisa ter a predisposição de entregar tudo para Deus. Tudo. Por que Abraão era o pai da fé? Imagine você, aquele homem recebeu uma palavra foi liberada, dizendo que ele seria pai de uma multidão. Mas quando Abraão entrava dentro da sua casa, ele se deparava com a sua esposa, que era idosa e era estéril. Não foi só Abraão que viveu essa realidade de esterilidade, mas quantos homens das Sagradas Escrituras e mulheres eram estéreis? Isaac casado com Rebeca, Rebeca também era estéril. A mãe de Samuel também era estéril. Mas elas rogaram a Deus e Deus ouviu, Deus acolheu, Deus escutou. E por que Abraão é o pai da fé? Porque ele tinha uma palavra que Deus liberou dizendo: você será pai de uma multidão. Ele entrava dentro da tenda, via uma mulher idosa, via uma mulher estéril, via uma mulher que já nem acreditava mais. E quando Deus concede o segundo filho, porque primeiro vem Ismael, Deus pede para levar ele ao sacrifício. Porque Deus precisava ver no coração de Abraão a predisposição a entregar tudo. No caso de Abraão, Deus poupou Isaac. E no seu caso, será que vai poupar? Será que você tem a predisposição de entregar tudo para Deus? De parar de olhar para a dificuldade e olhar para Jesus? Se você vai receber ou não, você acredita? Você continua? Você não desiste? Você não desanima? Então deixa Deus começar nessa noite a reavivar os seus sonhos, a reavivar a sua esperança. Sabe por quê? Isso é a arma, é tática do inimigo. Ele quer roubar a nossa capacidade de sonhar, quer roubar a nossa capacidade de esperar. Quantas pessoas engavetando sonhos. Quando você começou a frequentar esse lugar, quando você começou a frequentar essa comunidade, quando você estava ali no processo vocacional, que ainda não tinha a camiseta azul, a preta, a marrom, a branca. Quando você conheceu essa comunidade pela primeira vez, como que era a esperança no teu coração. Quando você foi buscar a Deus pela primeira vez, como que era a esperança no teu coração. Mas o tipo, o problema, a dificuldade, a correria, a dívida foi abafando. Foi abafando até o carisma, a luz divina que brilha na tua história e na tua vida. Tem deixado de brilhar porque você está escondido atrás do problema. E hoje, em nome de Jesus, saia de trás dessa dificuldade, desse problema e deixa Deus reinar. Amém. Para de se vitimizar. Olha para Jesus, abraça a cruz. E deixa Ele te levar. Você vai ser crucificado, vai trazer as marcas. Mas depois vai estar lá também na glória.
Só vai para a glória quem passa pelo Gólgota e pela cruz. Então deixa Deus reavivar no teu coração a esperança. A gente vai cantar, deixa Deus sonhar em ti. Tem como? A gente precisa voltar a sonhar, irmão. A gente precisa voltar a esperar em Deus, não nas coisas, não nos homens, não nas coisas. A gente precisa voltar a olhar com o olhar espiritual, o olhar que brilha, para que a gente não desista, porque a esperança não decepciona. Se a palavra de Deus diz que a esperança não decepciona, por que a gente anda decepcionado? Por que a gente anda triste, cabisbaixo? Quando eu estava vindo para cá, o Senhor colocava isso no meu coração. Pessoas aqui carregando um fardo, querendo largar, querendo desistir. Agora eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz, vinde a mim que eu vos aliviarei o vosso fardo. Vós que estáis cansados e fadigados, eu aliviarei o vosso fardo. Mas aqui tem um detalhe, calma. Eu aliviarei o vosso fardo. Se você estiver carregando um fardo que não é teu, não tem alívio para ele. Quantas pessoas aqui cansadas, machucadas, feridas, que não estão tendo alívio para o seu fardo, porque estão carregando fardo de outras pessoas, fardo de membros da família. Ah,